paz, sou o Diácono Alberto. Estaremos hoje ministrando a nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, falando das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas paulinas, na qual estamos estudando especificamente no dia de hoje, o capítulo de número 7 da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele responde às perguntas que lhe foram enviadas através de relatórios pelos irmãos de Coríntios. Porque depois de tratar das questões da desordem que estava ocorrendo na igreja, o apóstolo Paulo ele continua respondendo às perguntas que os coríntios lhe enviaram, incluindo alguns assuntos meio complicados na época, como referente ao casamento, referente aos solteiros, ao ato de comer carne oferecida aos ídolos, ao decoro na adoração. Também ele esclarece sobre a ordem na celebração da Santa Ceia do Senhor, sobre dons espirituais e também sobre a ressurreição de Cristo. Os irmãos tinham dúvidas sobre essas questões e o apóstolo Paulo, ele informa como a igreja deveria proceder. Ele manda esta carta de 1 Coríntios instruindo os irmãos, não como um mandamento, como nós vamos ver aqui, que ele fala sobre o casamento, mas ele diz que ele não está fazendo um mandamento. Ele está simplesmente instruindo da forma como deve ser feito. E hoje existem essas questões que ainda flagelam as nossas igrejas nos nossos dias. E são, notadamente, muito semelhantes com o que estava acontecendo em Coríntios. Assim com relação à carta de Coríntios, nós podemos receber uma direção específica nessa área por intermédio da palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo através dessa mensagem aos irmãos de Coríntios. Porque ele instrui acerca do casamento cristão. E o que é o casamento cristão? Que o apóstolo Paulo está transmitindo, ensinando aos coríntios. O casamento cristão, irmãos, é uma das grandes bênçãos de Deus para toda a humanidade. Porque ocorre, quando isso ocorre, um casamento cristão, é porque existe um lar de pessoas que vivem na presença de Deus. E ela acrescenta muito valor à sociedade como um todo. Pessoas que vivem de acordo com um casamento cristão, centrado na palavra do Senhor, na presença de Deus, a família ela vai viver de acordo com os mandamentos divinos. Isso cria um ambiente de paz, restauração, motivação, prosperidade e evangelismo. Por isso, queridos, é extremamente importante que nós conheçamos os seus fundamentos, suas características e como desenvolver um casamento feliz. Você vai saber tudo isso, estudando essa carta aos Coríntios, porque o apóstolo Paulo, quando ele responde a estas perguntas acerca do casamento, ele tira essas dúvidas dos irmãos de Coríntios. Acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. O que o apóstolo Paulo nos explica nesse versículo 1
São 40 versículos que ele vai explicar sobre essas questões. No versículo 1, os coríntios, eles escreveram para o apóstolo Paulo, fazendo várias perguntas relativas à vida cristã e aos problemas que a igreja de Corinto estava passando. Amém? E a pergunta principal, a primeira pergunta, ela tinha a finalidade de questionar, né, se era conveniente casar-se. Essa era a pergunta deles. Se era conveniente eles se casarem. E o apóstolo Paulo, ele responde a essa pergunta e outras também ao longo desta carta. Vamos continuar aqui no versículo de número 3, né? Já entendemos o primeiro. Ele fala: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem nem tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento. Certo? O apóstolo Paulo não estava fazendo um mandamento de como devemos nos relacionar no casamento. Ele estava fazendo uma permissão, estava dando uma permissão. É porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Vamos entender até o versículo 8 o que o apóstolo Paulo está nos explicando. Os cristãos de Corinto, eles estavam cercados pela tentação sexual. Isso. Até em meio aos pagãos, a cidade ela tinha uma reputação de imoralidade sexual e prostituição religiosa. O que acontecia ali naquela cidade? Foi para esse tipo de sociedade que o apóstolo Paulo proferiu essas instruções. E elas são bem específicas e bem especiais. E por causa, né, dos padrões imorais, né, da cultura dos coríntios, eles deveriam o quê? Seguir os conselhos do apóstolo Paulo, né? Eles deveriam fazer ou casar-se, né, e não abrasar-se. Não viverem, né, de forma a praticar sexo apenas por praticarem, né? Porque ele diz que é difícil resistir às tentações sexuais, porque elas apelam para os desejos naturais e normais que Deus nos deu. Mas o casamento é o meio concedido por Deus para satisfazer os nossos desejos, ou seja, esses desejos para fortalecer os cônjuges contra este tipo de tentação. Nós, cônjuges, nós temos a responsabilidade de cuidarmos um do outro. Sendo assim,
o marido e a esposa não devem recusar-se um ao outro sexualmente, e sim suprir as necessidades e os desejos mútuos de cada um. O apóstolo Paulo, ele fala que a igreja de Coríntios, né? A igreja coríntia, ela estava numa desordem muito grande por causa da imoralidade. Não porque eles queriam, mas é porque existia uma cultura que os cercava. E ao rejeitarem a imoralidade, alguns daqueles gregos, eles também rejeitaram completamente, né, o sexo e o casamento. Eles estavam se abstendo, né, da imoralidade, mas eles estavam deixando de praticar o sexo e até mesmo casar. E os cristãos coríntios, eles questionavam, né, se isso era o que também todos eles deveriam fazer. Eles estavam se perguntando para o apóstolo Paulo se todos eles deveriam não mais casar. Né? E a igreja de Corinto estava passando por uma desordem, né? Ela estava numa desordem, por isso o apóstolo Paulo teve que escrever essa carta. Eles viviam, né, numa cidade que era cercada de imoralidade sexual, né? Os gregos estavam perguntando se eles deveriam casar, os cristãos questionavam se elas também deveriam fazer assim, e assim eles fizeram ao apóstolo Paulo várias perguntas do tipo como? Primeira, escuta só, o que eles perguntavam ao apóstolo Paulo? Sendo o sexo pervertido, não deveríamos nos abster dele também no casamento? Se o meu cônjuge for incrédulo, devo procurar o divórcio? As pessoas solteiras e viúvas devem permanecer sós? E o apóstolo Paulo, ele respondeu a muitas dessas questões, dizendo simplesmente, né, em outras palavras, por agora, permaneçam assim. Fiquem satisfeitos com a situação em que Deus os colocou. Se você for casado, não procure se tornar solteiro. Se você for solteiro, não procure se casar. Viva de acordo com a vontade de Deus, um dia de cada vez, e Ele lhe mostrará o que fazer. Certo? Vamos continuar na palavra de Deus, né, no versículo de número 9. Mas se não pode conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que se abrasar. Todavia, os casados mandam, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E o que o marido não deixe a mulher, mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consiste em habitar com ela, também não o deixe. Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas os descrentes se apartam. Aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás,
teu marido? Ou de onde sabes, marido, se salvarás tua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E o apóstolo Paulo, ele continua explicando que nós devemos ficar satisfeitos com a situação em que Deus, nos colocou. Se nós formos casados, não devemos procurar ser solteiros. Não devemos nos separar. Mas se nós formos solteiros, ele diz para não procure se casar. Viva de acordo com a vontade de Deus, um dia de cada vez, e Ele lhe mostrará o que fazer. Com certeza Ele colocará a pessoa certa na nossa vida, porque a própria palavra diz, não devemos andar, não é bom que o homem ande só. Espiritualmente, o nosso corpo ele passa a pertencer a Deus, quando nos tornamos cristãos, porque Jesus Cristo, queridos, Ele nos comprou. Nos comprou. Ele pagou o preço para nos libertar do pecado. Fisicamente, o nosso corpo, ele pertence ao nosso cônjuge, como a carta está dizendo. Porque Deus, Ele projetou o casamento de forma que, através da união do marido e da esposa, os dois se tornassem um. O apóstolo Paulo, queridos, ele enfatiza que um completo equilíbrio nas relações sexuais, nem o homem nem a mulher, eles devem buscar domínio ou a autonomia. Isso que ele fala. E estar casado ou solteiro é um dom de Deus. Um estado não é moralmente melhor que o outro. Ambos são valiosos para realizar os propósitos de Deus. Por essa razão, é importante aceitarmos a nossa atual situação. Quando o apóstolo Paulo disse desejar que todas as pessoas fossem como ele, solteiro, expressava seu desejo de que mais pessoas se dedicassem completamente ao ministério, sem preocupação com o cônjuge ou uma família, assim como ele. Ele era missionário, vivia viajando, e se tivesse que se dedicar à sua casa, à sua família, sua esposa, com certeza a gente nem ouviria falar do apóstolo Paulo, Como? Se ele precisava pregar o evangelho, sair, é isso que ele fala aqui com relação a isso. Ele não estava criticando o casamento. Afinal, esse foi o modo criado por Deus para oferecer companhia ao homem e também para povoar toda a terra. Casamento é para isso, foi feito para isso, para povoar toda a terra, para o homem ter uma companhia, para o homem ter uma ajudadora, para que a mulher tenha um protetor. Foi para isso que Deus instituiu o casamento. E na Bíblia, vai dizer no versículo de número 17, e assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele ensinava isso em todas as igrejas. Não estava só falando para a de Corinto. Ele explicava sobre casamento em todas as igrejas que ele tinha fundado, que ele estava visitava. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circunde. A circuncisão
é nada. E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo. Não te dê cuidado e, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo de Cristo, é de Cristo. E ele diz que foste comprado por um bom preço. Não vos fazeis servos dos homens. E ele explica, né, no versículo 9. No versículo 9 ele vai explicar que a pressão sexual não é o melhor motivo para casar. É melhor casar com a pessoa certa do que se abrasar. O que seria se abrasar? Se juntar, né? Como é muito comum nos dias de hoje, a pessoa dispensa o casamento e se abraça, se já junta, né? Vão morar juntos, aí se abraçam na luxúria, vivem na luxúria. E muitos dos novos crentes de Corinto, eles pensavam que o sexo em si, ele era um erro, era errado fazer sexo. Eles estavam pensando dessa forma. Assim, aqueles que estavam noivos, eles já pensavam em não até mesmo se casar. Estava noivo, não vou me casar. Por quê? A palavra diz que não para nós ficarmos do jeito que nós estamos. E nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele disse aos novos que desejavam casar, que não deveriam frustrar seus anseios sexuais normais, evitando o casamento. Mas isso não significava, porém, que as pessoas que tenham dificuldade de se controlar devam se casar. Né? Não, já estamos partindo para o sexo, então vamos... A primeira que aparecer, a gente casa. É isso que o apóstolo Paulo adverte. Ele diz que é melhor lidar com a pressão do desejo do que com o casamento infeliz. Né? Quando apressamos, provavelmente teremos, né, problemas. E a ordem do apóstolo Paulo, referente à permanência do casamento, ela tem como base, tá? Atos dos Apóstolos, né? Antigo Testamento, lá em Gênesis 2:24. E o ensinamento de Jesus, lá em Marcos 10:2. E neste versículo, ele é baseado na ordem de Deus. O apóstolo Paulo, queridos, ele aplicou a situação que os coríntios estavam enfrentando. A sua ordem, né, a ordem do apóstolo Paulo, ele estava acima, né, acima de sugestão, porque uma trata de um princípio eterno, enquanto a outra é uma aplicação específica. E não obstante, queridos, para todas as pessoas em situações semelhantes, a sugestão do apóstolo Paulo é o melhor conselho que poderia obter. O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, um apóstolo, e ele tinha a mente de Cristo. Então ele podia orientar com relação a isso, porque por causa do desejo de servir a Jesus, a Cristo, né? Algumas pessoas na igreja de Corinto, amados, eles pensaram que eles deveriam até mesmo divorciar-se do seu cônjuge, né? Que fosse pagão, e casar-se com um outro que fosse cristão. Eles estavam pensando dessa forma.
Se você pode acompanhar isso lá no versículo 12 e 14. No versículo 12 e 14, você vê que as pessoas estavam querendo se separar. Diz assim: mas aos outros digo eu, não, senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. As pessoas estavam querendo se separar. Eles estavam tentando, por conta dessa, desse mal entendido, no caso, por apóstolo Paulo viver só, eles estavam pensando que era dessa forma. E eles estavam querendo se separar. O cônjuge cristão, ele deve, sim, tentar ganhar o outro para Cristo. E não se separar, não abrir mão dele, Porque seria fácil pensar no rompimento do relacionamento. Porém, o apóstolo Paulo, queridos, ele enfatizou que se deve permanecer com o cônjuge incrédulo e ser uma influência positiva na união. E assim como Jesus, o apóstolo Paulo acreditava que o casamento deve ser para sempre. E as bênçãos que fluem para os crentes não se limitam, a eles. As bênçãos que fluem para os crentes não se limitam a eles. Entende-se que também as outras pessoas, a sua companheira, o seu companheiro, Deus considera, escuta isso, o casamento como algo separado para seu uso por causa da presença de um cônjuge cristão. O outro cônjuge, ele não recebe a salvação automaticamente. Tá? Ah, não, eu sou salvo, a minha esposa, minha companheira será salva. Não recebe a salvação automaticamente. Mas é santificado por essa relação, tá? Os filhos também desse casamento, ele recebe uma influência espiritual positiva por parte daquela parte que é cristão, ou o homem ou a mulher. E por causa de que tem um cristão, um que busca o Senhor na família, eles são guardados por causa das bênçãos de Deus na unidade familiar. Até que tenhamos a idade suficiente para tomar, a sua própria decisão. Os filhos estão sendo abençoados, mas até que eles possam entender, e tomar a sua própria decisão com relação a Cristo. Existe um versículo que é usado erroneamente por algumas pessoas como um modo de sair do casamento. Versículo 15 e 16. O que diz o versículo 15 e 16? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E o que o apóstolo Paulo quer falar sobre esse versículo 14, 15 e 16? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher?
E o que o apóstolo Paulo fala com relação a isso? Que as pessoas queriam até se separar porque estavam entendendo erroneamente esse versículo, né? Alguns estavam querendo sair do casamento. Mas as declarações do apóstolo Paulo, querido, elas foram dadas para encorajar o cônjuge cristão a tentar um entendimento com o incrédulo e tornar o casamento, né, harmonioso. Se, porém, o cônjuge incrédulo insistir em partir, aí sim o apóstolo Paulo disse que é melhor deixá-lo ir. Porque a única alternativa seria o cristão negar sua fé, para preservar então o seu casamento. O que seria pior do que você dissolver o casamento? O principal propósito dessa carta do apóstolo Paulo era exortar, querido, as pessoas casadas a buscarem a união e não a separação. Porque, aparentemente, os coríntios, eles estavam prontos a fazer uma mudança total, sem até mesmo pensar nas consequências e também nos impactos. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu para dizer que as pessoas, elas deveriam ser cristãs, onde quer que elas estivessem. Nós podemos fazer a obra de Deus e demonstrar a nossa fé em qualquer lugar. Se nós nos tornarmos um cristão depois do casamento e o nosso cônjuge não for um crente, né? Lembre-se de que você não tem de estar casado com uma pessoa cristã para viver para Cristo. Ah, não, só vou ser crente se a minha mulher for. Não. Isso o apóstolo Paulo diz. Não suponha que você está no lugar errado ou preso à pessoa errada. Você pode estar exatamente onde Cristo deseja que você esteja. E ele fala isso no versículo 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. Tá? Isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, ele é liberto. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Né? E como nós vimos, né? Nós fomos comprados por um bom preço. Não devemos não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quando as virgens não têm o mandamento do Senhor, porém, olha o que o apóstolo fala para as virgens. Quanto as virgens não têm o mandamento do Senhor, porém o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estar ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram,
como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abundasse, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento, faz bem. Mas o que não dá em casamento, faz melhor. A mulher casada, ela está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre crentes fortes e crentes fracos. E ele dá alguns conselhos. O crente mais forte, não se orgulhe de sua maturidade, nem ostente sua liberdade. Haja por amor, assim como levará um crente mais fraco a cometer algum deslize. E o crente mais fraco, o apóstolo Paulo dá outro conselho. Embora você possa não sentir a mesma liberdade em algumas áreas, como em outras, não se apresse. Ore a Deus, mas não force os outros a aderirem às suas condições. Você dificultaria as coisas para os outros crentes ao criar regras e padrões, né, para o modo como todos deveriam comportar-se. Tenha certeza de que as suas convicções elas são baseadas na palavra de Deus e não simplesmente na expressão de sua opinião. E ele também diz para os pastores e líderes da igreja: ensine corretamente a palavra de Deus, ajudando os cristãos a entender o que é certo ou errado aos olhos de Deus. Eles podem ter opiniões variadas a respeito de outros assuntos e ainda assim serem unidos. Não permita que problemas potenciais fujam do controle, causando separações e divisões. O apóstolo Paulo, queridos, ele aconselhou aqueles que são mais maduros na fé a respeito de como devem tratar os outros irmãos que têm consciências mais vulneráveis. Ou seja, os irmãos mais fracos, eles são aconselhados em relação a seu crescimento. E os pastores, os líderes, eles são instruídos em como lidar com os conflitos que facilmente podem surgir entre esses grupos. Toda a igreja vai ter conflito. Toda a igreja vai passar por este momento.
Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos, sim, obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias. E algumas pessoas solteiras, elas se sentem, né, elas solteiras sentem uma tremenda pressão para se casar. Quantas pessoas, não, eu tenho que me casar, eu já estou com 40, eu já estou com 50, eu tenho que me casar porque a minha família está, né, falando que eu sou solteirona, que eu sou solteirão, né? Então sente uma pressão. E quando o apóstolo disse que o solteiro faz melhor, ele estava falando sobre o tempo potencial disponível para que nós vivamos da obra de Deus, né? E a pessoa solteira, ela não tem responsabilidade de cuidar de um cônjuge, de uma família. Isso que o apóstolo Paulo estava tentando passar para eles. Mas eles estavam entendendo que eles nem deveriam mais casar, nem viver, né, um relacionamento sexual seguro ou correto. Porém, né, o apóstolo Paulo, ele não quer dizer que ela prestará um grande serviço a Deus. Não, eu sou solteiro. O envolvimento na obra de Deus, queridos, ele depende do comprometimento de cada indivíduo. Pode ser casado, pode ser solteiro, né, viúvo. O que vai fazer com que nós venhamos ser servos fiéis é o nosso envolvimento com a obra. E o conselho do apóstolo Paulo, ele vem do Espírito Santo, né, que guia, nos habilita, né? E tanto os solteiros, como os casados, os viúvos, né? É o Espírito Santo que nos guia para cumprirmos a nossa parte na obra do Senhor. Amém? Que você tenha uma noite de sono agradável, que Deus te guarde, te proteja e te abençoe em nome de Jesus. Shalom.